Oi, pai. Oi, tudo bom? Beleza. Começamos um pouquinho atrasado, né? Porque a gente teve uns problemas técnicos aqui, né? Por causa do aplicativo e tudo mais. Estamos tentando, né? Mas a gente já vai começar o Evangelho no Lar, que a gente costuma fazer às 8 da noite, né? Começamos um pouquinho atrasados, mas está aí o nosso Evangelho. Vocês estão ouvindo bem a gente? Por favor, comentem aqui para a gente ver se está saindo o áudio direitinho, a imagem também tá direitinho, tá bom? Isso, comenta aí embaixo, por favor, para a gente saber, porque além de depender da internet, nós dependemos do aplicativo também, né? Então, Uhum, às vezes, sim. ele meio que funciona quando quer. Tem dia que a gente não consegue fazer da maneira que a gente quer, né? Que a gente gostaria. É, exatamente. O pai, aproveitar esses minutinhos que o pessoal tá falando se tá ok ou não, só anunciar o vencedor do sorteio, né? É, vencedor do Livro dos Espíritos, que curtiu, marcou um amigo, mais que um amigo, inclusive, essa pessoa, e compartilhou a nossa live, foi a Marli dos Anjos Lopes. Marli dos Anjos Lopes, depois eu entro em contato com você para a gente marcar um dia, um horário, eu passo aí, entrego o livro, sempre de máscara, ok? E aí, parabéns por ter participado e no próximo domingo a gente faz um novo sorteio. Tá bom? O pessoal tá falando que tá tudo certo, tá tudo perfeito. Legal. É, vamos começar, Lembrando que pai? esse sorteio que o Benito está falando foi do programa que nós temos hoje de manhã, de pai para filho, né, nesse mesmo canal de pai para filho, falando desse livro aqui, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós fizemos um programa sobre esse livro e sorteamos um livro dos Espíritos, ok? Exatamente, Vamos lá, filho, exatamente. são 8 horas e 20 minutos. Vê se a gente consegue encerrar antes das 9 horas. Vamos começar com uma oração, então? Vamos orar? Perfeito, vamos. Ok. Queremos agradecer grandemente a espiritualidade superior que já se faz presente, nos intuindo nesses momentos em que estaremos juntos, compartilhando os ensinamentos à luz da doutrina espírita. Os ensinamentos que nos foram deixados no Pentateuco de Kardec. Vamos usar o livro dos Espíritos, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo. E trocarmos uma ideia, conhecermos um pouco mais sobre o que foi deixado na revelação, e são assuntos que dizem respeito a todos nós. Então, que Jesus, nosso modelo guia, esteja nos incluindo, que os amigos espirituais estejam junto nas nossas casas, intuindo, plasmando, frutificando, tornando nossa casa um ambiente mais propício e mais agradável para toda a nossa família. Que assim seja. Amém. A gente vai começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, pai. Qual era mesmo a parte que a gente ia fazer hoje, que a gente tinha destinado a fazer? Era Parábola, da parábola, né? Capítulo 17, Sede Perfeitos, era aí, não era? perfeito, é isso. Isso. Antes de eu abrir aqui, que eu estou terminando de abrir, só dar uma boa noite pro pessoal. Maria Santos, boa noite. Elisa Falbo, boa noite. Beni Filho. E Beni, Giane Borges, boa noite para você também. A Vanessa Anunciato, boa noite, Beninhos. Patrícia Silva, boa noite. Valquíria Mendes Andrade também, boa noite, família Coquito, tamo junto. Márcia Rodrigues, boa noite. Está sendo incrível esta nova experiência, acompanhado Beni, pai e filho. Deus abençoe vocês, amém. Boa noite, Cleide Barbosa, Carla Kindi, a Cristiane, o Guinter, a Márcia, a Valneide, Lucia Angélica, Sueli Ferreira, Márcio Ione Silva, Vilmar Casimiro, a Raquel Pinheiro e a Lucy Angélica. Não vou me estender muito no boa noite, né, gente? Porque a gente já começou o evangelho um pouquinho mais tarde. Isso não é bom, é porque realmente por causa dos aplicativos a gente teve que fazer teve que começar um pouquinho depois, né? A água aí já está separada, pai? Já. Perfeito. Deixa eu dar um.
Então, o Sede Escolhe antes. Perfeitos, capítulo 17, ele fala dos caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, a parábola Sim. da semente, que foi a página que a gente abriu, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem do mundo e cuidar do corpo e do espírito. Ao todo, são 11 páginas, né? Então, se vocês quiserem, depois do nosso evangelho, de repente, estudar mesmo, fazer estudo, né? São 10 páginas, é coisa bem rápido mesmo de ler. Mas no nosso evangelho, aqui a gente vai focar mais nos caracteres da perfeição, né, pai? E depois na parábola, é isso? Isso. Aham. Quer Perfeito. ler aí a parábola? Você quer ir nos caracteres? Pode ser, pode ser. Eu vou. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou ler esses dos caracteres e você lê a parábola, pode ser? Ah, eu começaria, sabe aonde? Já que a gente abriu Sim. nesse capítulo 17, no homem de bem, Homem de bem? Perfeito. na próxima página. Perfeito. E até, gente, é um tema que casa bem, né? Sempre acontece isso, né? De casar bem com o tema que foi falado no nosso programa pela manhã. Então vamos lá. O Homem de Bem, que é o capítulo 17, né? O item 3. No nosso, na nossa edição, está como página 211. O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança do retorno. Restitui o bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra desta palavra de Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra.
Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em os colocar em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em as combater. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera, ser melhor do que foi ontem. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que é vantagem dos outros. Não tira nenhuma vaidade nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo que foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de os fazer servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer seu moral, e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se faz um escrúpulo de os cumprir conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os respeitasse para com ele. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. Esse final, Final. e esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. Quer dizer que depois de tudo que você leu, no final você ainda ouve assim: isso não é tudo, mas quem se esforçar está no caminho. Porque quando a gente vê a descrição do homem de bem, eu quero ver ser humano, né, encarnado, que fale: eu faço tudo isso aí dessa maneira e faço muito mais ainda. Né? Então, a parábola a explicação, né, o texto do homem de bem nos deixa a pensar, né, como é que nós vamos buscar a nossa reforma, a nossa transformação para chegar perto do que você descreveu agora, né? Sim, sim, exatamente. Inclusive, é, são muitos trechos, né, que a gente vai lendo aqui ao longo do Evangelho, principalmente nesse trecho do homem de bem mesmo, que foi o que caiu no nosso Evangelho, pai. E me lembra muito Santo Agostinho, né? Aquela fala que a gente sempre volta a lembrar de reconhecer o próprio erro e se melhorar conhecendo a si mesmo, né? Que ele mesmo diz que ao final de cada dia ele faz uma avaliação, e está bem explicitado aqui nesse texto do Evangelho, ele faz uma avaliação para saber onde ele foi bem e onde ele ainda errou, né? E aqui tem uma fala que eu ressaltei, que trata exatamente sobre isso, sobre fazer ser e tentar ser melhor do que você foi ontem. Então, não é assim de uma hora para outra. Ah, conseguimos, somos homens de bem, né? É um caminho, é um processo muito longo, até porque, assim como você mesmo falou, depois de ler tudo isso, ainda no final tá bem explicado assim, bem explícito. Ainda não é tudo isso. Ainda falta bastante coisa, né? É, valia um livro só para explicar tudo que o homem de bem tem de fazer, né? Aham. E tem uma parte aqui que fala sobre a questão dos dons, né? E aí tem até um trecho bíblico que fala dos dons mesmo, né? Que nos são concedidos, aqueles é, 7 vezes, que são concedidos a homens diferentes, números diferentes de dons, né? E
Por exemplo, se há três homens diferentes, são concedidos um dom para cada um, o que eles vão fazer com esse dom caracteriza muito como eles agem e o quanto eles estão no caminho do bem. Enquanto uns podem deturpar esse dom, né? Por exemplo, são concedidos o dom de obras manuais, né? Artistas, a três pessoas. Se um a deturpa esse dom, ele acaba perdendo. Se um guarda esse dom, ele também tem grande chance de perder. Mas outro que sabe utilizá-lo e está no caminho do homem de bem, ele vai fazer um bom proveito daquele dom e será merecedor, porque não, de outros dons, né? E aí, enfim, caminhamos aí pro homem de bem mesmo, né? E aí me lembra Chico, né? Porque teve uma fase por volta de 1957 que a mediunidade do Chico mudou de uma forma e ele começou a ter outros dons mediúnicos, né? Que foram importantes na sua jornada, porque ele estava no caminho certo e fazendo a coisa certa. Só lembrando os amigos, a gente está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. O Beninho já leu Homem de Bem, e aí chegar onde seria o objetivo principal dessa leitura, que é a parábola da semente, né? Que é um pouquinho mais Naqueles adiante. mesmos dias... Hã? Desculpa, pai, que é um pouquinho mais adiante. É uma folha depois. É no item Tá, 5. A gente gente? estava no item 3, é o item 5. Só para o pessoal se posicionar. Texto que está em Mateus, tá bom, gente? Eu sempre... Não é sempre que eu lembro, mas é sempre bom citar da onde o texto bíblico foi tirado, para até por essa coisa do evangelho, você trazer o evangelho para sua casa, quando nós estamos falando do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e estamos lendo os textos, são textos bíblicos analisados, revistos, colocados na sua integralidade, na sua totalidade, mas revistos não, vistos à luz da doutrina espírita, né? Então, esse texto está em Mateus. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao redor dele uma grande multidão do povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, e todo o povo, estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Uma outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, ela secou. Uma outra semente caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Uma outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 70 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos de ouvir. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, aí vem a comparação de você ouvir a palavra, entender a palavra, né, na comparação com a semente. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, o toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção, que lhe dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Seriam as quantidades da semente, né? Essa parábola da semente é interessante, comparando
aonde a semente cai e aonde as palavras do Evangelho caem em você também, para você ser uma pessoa melhor, né? Ser o homem de bem, né? Aham, exatamente. A primeira vez que eu ouvi essa parábola, é engraçado, eu sempre trago aqui, né, que eu assisto a novena de manhã com a vovó, né, com a vovó Odete, e a primeira vez que eu ouvi essa parábola, perdão, pai, foi nessa novena com a vovó, novena, inclusive católica. E aí, funciona mais ou menos desse mesmo jeito, né? Existe o que eles chamam, né, de palavra de Deus, né? Eles leem um trecho da Bíblia e depois o padre comenta, mais ou menos como a gente faz no Evangelho no lar, mais ou menos. E aí uma vez essa parábola, e aí a metáfora para eles, a parábola para eles, vinha no sentido de que aquele que semeia saiu a semear. Quem seria aquele que semeia saiu a semear? Deus. E aí as sementes que ele joga seriam as pessoas, né? As pessoas em seus lugares enfim, nas suas atribuições. Dependendo do lugar onde elas são jogadas, são colocadas, elas podem ou não falhar, né? E aí também entra bastante na linha do que a gente comentou hoje pela manhã, que foi sobre o coração do mundo, pátria do evangelho, que é a nossa nação, né? O Brasil, que tem muito isso, né? Às vezes a gente passou, em determinados momentos, a gente passou situações muito graves, né? De escravidão mesmo, como a gente comentou pela manhã, e mesmo assim, Jesus não abandonou, Jesus continuou firme né, e convicto de que seria feita a pátria do Evangelho, né? A pátria do Evangelho existiria. Então, quando a gente vê uma parábola dessa, é muito é muito interessante, caminha bem na linha do que a gente comentou pela manhã, né? Essa questão de semear, né? Do fruto que semeia, que nasce, que é dado no lugar certo, na hora certa, floresce e dá outras tantas sementes e continua aí a longevidade, né? O ciclo, né? O teu áudio está dando uma travadinha às vezes, tá bom? Travou um Aham. pouquinho. Mas vai muito de encontro também ao que você falou agora dos talentos, né? Quem recebe os talentos, quem não, quem usa de forma errada, quem guarda e quem usa da maneira correta. É a coisa da semente também, né? O que você recebe, de que maneira que você vai devolver isso para o mundo da melhor maneira, né? Exatamente. E até você brincou de manhã, né? Que é um assunto, né? Que a gente há duas encarnações a gente estava pregando embaixo da árvore, não era alguma coisa assim? Não entendi. De manhã tu colocou algo como há duas encarnações atrás, a gente, como se eu e você, a gente estivesse pregando na árvore, hoje a gente Ah, está, né, foi Letícia que embaixo da falou árvore. aqui. Letícia que falou, Então, vocês e outra encarnação ficavam gritando embaixo da árvore, né? então. Uhum. Aí você vê, E o vamos Ricardo, supor, né? o Ricardo lá do Playback, ele sempre fala assim: você, meu amigo, usou tua voz para ficar gritando lá do lado do centurião lá, fazendo assim, ó, ó, vai para os leões, e os decretos, falava um monte de coisa para atrapalhar a vida dos outros. Agora você tem que pagar. Aham. O Ricardo fala. Então, é exatamente nessa linha da questão do dom. A gente realmente não sabe, a gente fala brincando, mas pode ser, acontece, poderia acontecer com a gente, poderia acontecer com outras pessoas, né? Opa, normal. Nos é dado Aham. o dom, de repente, da oratória, o dom de falar, né? E aí pode ser que em determinado momento esse dom não seja bem aproveitado, bem utilizado, não seja também colocado num lugar Com bom. certeza. E aí a gente volta. É isso mesmo. Às vezes a gente pode perder esse dom, a gente pode até passar uma encarnação meio que de expiação, né? De É. repente, Com saudades, porque nem você gosta daquilo, mas usou de maneira errada. sim, sem voz, enfim, né? Existem processos e. Sabe onde eu coloco isso? Sabe onde eu coloco isso? Você vai me entender fácil? Aham, pode falar. Nos dons, quando a gente fala de dom, vamos falar de arte, de artistas e cantores. Nós falamos daqueles mais famosos, porque nós conhecemos, mas existe aí, mundo afora, um monte de gente que se perde quando cai na vida artística. E se nós formos enumerar,
daqueles que partiram antes da hora, daqueles que partiram de maneira errada do planeta, a gente vai fazer uma, um, um leque de nomes enorme, começando lá nos anos 80, com o advento da AIDS, e depois vários artistas. Eu faço aqui 10 fácil, e artistas que deveriam estar agora ainda vivos, ainda encarnados, ainda fazendo um trabalho, né? Mas infelizmente partindo de maneira errada. E ao contrário, outros que estão envelhecendo aí, tem artista aí que é do rock dos anos 80, que está com 60 anos hoje, e está bem, está firme, está forte, está fazendo seu trabalho da melhor maneira possível, continua levando a palavra, né? Que seria a sua arte, né? Levando a palavra da maneira que ele sonhou um dia, né? Então tem isso também. Aham. Sim, aí vale ressaltar algo interessante. Existem dois livros, um é, assim, de fato atribuído a Cazuza e não tem problema com família nem nada, que faz parte do meu show, né? Que era teu, tu me emprestou, pai. E o outro, Sempre Há uma Luz, ó, lembrei, que seria atribuído ao Renato Russo, né? Então, são obras que seriam psicografadas, né, por esses dois artistas e contam bem como é o processo de desencarne quando esse dom não é bem utilizado e rola até questões de drogas, enfim, nesses casos, e como é o trabalho deles do outro lado, né? O Cazuza, por exemplo, no próprio livro faz parte do meu show, né? É um livro psicografado, ele conta que lá do outro lado, no plano espiritual, ele continuava cantando. E aí funcionava mais ou menos assim. Ele conta até que outros artistas faziam isso, né? O que eles cantam e a maneira como eles cantam atrai diversos outros espíritos que estão ali, né, de repente um pouco perdidos, e eles são atraídos por aquela música mais ou menos parecido como o Pica-Pau, quando ele vai atraído pelo cheiro da comida, no desenho, é mais ou menos assim. E aí aqueles espíritos entram, né? E ali eles são amparados. Pela música, eles acabam entrando na mesma energia, né? E ali eles são amparados, tá? E muitos deles conseguem ser Sintonia, sintonia. sintonia, sim, sim. E aí eles conseguem ser levados aí para um outro plano, enfim. E é muito interessante. Então aí ficam mais outras duas dicas de leitura. Faz parte do meu show, de Cazuza. Só na voz. Se travou e voltou, filho. Se travou aí Vou 20 falar. segundos e voltou. Então ficam as Voltou. duas dicas de livro. Faz parte do meu show, que seria, né, o Cazuza, e Sempre Há uma Luz, Sim. que seria Não. então do Renato Russo, né? Ok. Ô, filho, tô vendo aqui a hora, para a gente não atrasar muito. A gente começou 8h20. O Evangelho, gente, quando a gente faz em casa, nas nossas casas, tem um período médio. A gente às vezes gosta de conversar bastante, né, falar mais, mas tem que ter um respeito com o horário. Eu sempre gosto de passar por livro dos Espíritos, só para dar uma passada e ver se saiu alguma coisa de acordo com o que a gente leu no Evangelho. E aí, obviamente que a gente está falando aqui com pessoas adultas, a maioria pais e mães que estão com a gente agora, né? Muitos pais e mães, ou aqueles que têm responsabilidade sobre alguma responsabilidade sobre um sobrinho, um afilhado, que são pessoas mais velhas que têm os espíritos menores em casa, né? E aí eu abri aqui, nem fui ver onde é que eu estava. Na pluralidade das existências, tá? Enfim, na pluralidade das existências. E aí, olha só que legal quando a gente fala de filiação, porque quando nós falamos de espíritos que erraram e usaram a semente de maneira errada, é óbvio que existe o livre-arbítrio, e às vezes o espírito é muito bem educado, é muito bem amparado, passou por um processo em que os pais falaram isso não, isso sim, isso não, assim, e ele acaba errando. Mas há pais que falham também, que deixam, né, achando que o espírito é artista, né? Se é artista, tudo pode. Não é bem assim. Uhum. Então, na pluralidade das existências, a pergunta 203 está assim, ó. Os pais transmitem aos seus filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes uma vida animal aqui para uma nova alma? Mais tarde vem adicionar a vida moral? Né? De novo, os pais transmitem aos seus filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar a eles a vida animal
a quem uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? Resposta: a vida animal somente, porque a alma é indivisível. A alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Isso não pode ser de outra forma, quer dizer, sempre é assim, né? A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, as causas da simpatia entre vós e certos espíritos, que vos parecem estranhos, né? Deixa eu pular aqui para a pergunta 207. Os pais transmitem quase sempre aos seus filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Não. Uma vez que tem almas. É que assim, gente, às vezes a pergunta parece que se repete, mas Kardec faz de propósito, né? Por isso que eu falo sempre que todo o repórter, o jornalista, todo perguntador gosta de Kardec, porque ele é muito inteligente nas perguntas dele, né? E muitas vezes os espíritos falam assim para ele: como já lhe foi dito, e eles repetem, né? Aí vem uma resposta: não. Então, transmite alguma semelhança moral para os filhos? Não. Uma vez que tem almas e espíritos diferentes e indivisíveis, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, não há senão consanguinidade, só há os laços de sangue. De onde provém as semelhanças morais que existem, algumas vezes, entre os pais e seus filhos? Espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. 208. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento? Resposta: há uma influência muito grande, como dissemos. Aí, tá vendo? Como dissemos. Os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. E é para ele uma tarefa. Se nisso falha, é culpado. Se nisso ele falhar, ele será culpado. É onde você planta a semente do homem de bem, onde você dá o caminho para o homem de bem que nós vemos agora há pouco lá no Evangelho, né? Se não for dado nada a ele, nada ele irá colher de frutos, né? Exatamente. É porque, assim, acaba sendo muito natural, porque essa linhagem mesmo de pai, filho, mãe, enfim, de família mesmo, ela vem do nosso corpo desde da Idade das Pedras e muito antes, enfim, gente. Mas, assim, embora pareça natural, quando a gente analisa por que Deus criou dessa maneira e assim não cairia da cegonha, né? Ou porque o espírito o espírito não poderia surgir do nada, né? É porque de fato ele precisava vir passar por um processo de infância, passar por um processo em que alguém ou alguém tivessem um trabalho de tutores desse espírito para que ele pudesse aprender um pouco melhor e retirar algumas reminiscências do passado e não começar é, errando assim como de repente numa encarnação anterior. Ele dá esse esquecimento, inclusive, ele dá um passo adiante e os pais, como tutores, eles empurram o filho um pouquinho para frente nesse caminho do aprendizado. Aliás, deveriam empurrar o filho no caminho do aprendizado, né? E é o que muitas vezes acaba acontecendo, né? Os pais, como tutores, ensinam, né? E conseguem passar um pouco essa linhagem mesmo para os filhos, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, mas é tão natural, né? A gente nascer do pai, da mãe e tal. Mas para pensar um pouco, por que Deus fez isso, né? E quando a gente analisa é muito interessante. Aí a gente consegue ver a importância e a real motivação de ser assim, né? Assim como o nosso corpo, entre outras coisas que a gente for analisar, né? Por que que o céu é azul? Tem tantas coisas que a gente, né? Às vezes acaba se perguntando, por que será que é assim? Essa é uma coisa que sempre me batia essa dúvida e quando eu li exatamente esse trecho, pai, foi assim, nossa, realmente, é exatamente por isso que existe a filiação, né? Pai, filho, graus de parentesco, né?
Quando a pessoa começa a estudar um pouco mais a espiritualidade, a doutrina, o espiritismo, enfim, ela vai. Eu podia falar que ela vai descobrindo, mas ela vai intuindo, a espiritualidade vai intuindo ela quando ela pergunta assim, ó, quando ela fala assim, não é possível, não é possível. Na outra encarnação, a minha mãe foi minha filha. Eu tenho certeza das coisas que acontecem. Na outra encarnação, minha mãe foi minha filha. E isso acontece muito, muito. Nós dois, eu posso ter sido seu filho na encarnação passada ou Sim. retrasada. Isso é hiper normal. E nós vamos passar pelas experiências todas para podermos evoluir. Já falei isso aqui, né? Você vai ser pai, mãe, filho, vô, vó, criança, velhinho, vai passar por um atleta, vai ser doente, vai ter problemas de saúde grandes, vai passar por todas várias experiências. Foi? Ah, Entendeu? achei que ela tinha falado alguma coisa. Exatamente. A gente passa por todas essas experiências a fim de um aprendizado, né? E um aprimoramento, melhoramento, enfim, cada vez mais no caminho do homem de bem, como caiu no nosso evangelho, né, pai? E realmente achei muito interessante ter caído, inclusive, nessa parte do livro dos Espíritos. A princípio, eu não tinha conseguido ver uma relação entre uma coisa que caiu no evangelho e isso, mas realmente, né, os pais e a nossa família têm sempre uma importância muito grande no nosso aprendizado. E se eles A falharem, né, responsabilidade. e se eles falarem, se a gente falhar, né, eu me coloco também quanto a isso, embora não seja pai, mas se a gente falhar enquanto pai, enquanto mãe, enquanto vô, vó, enfim, a gente arca, de certa maneira, com uma responsabilidade, sim, daquilo que não foi, nos foi atribuído, né, enquanto responsabilidade moral de educar aquele espírito que veio, aquele novo espírito, né? Novo espírito não, né? Aquela nova que novo ser, né? Dai de Encarnado. graça o que de graça recebeis. Então, às Sim, vezes, a sim. pessoa não sabe e não pode transmitir para o outro. Então, daí que a gente lembra da necessidade de estar se espiritualizando, estar lendo, estar querendo entender mais e melhor as coisas da vida para poder passar para os filhos da melhor maneira possível, para eles poderem evoluir e para serem sementes do bem e para serem homens de bem também, como a gente acabou de ler, né? Porque a relação é grande e para a gente chegar nesse nível aqui, nós vamos levar ainda pelo menos aí uns 5.000 anos para poder falar. Estamos começando a entender o que seria a ideia do homem de bem, né? Aham, exatamente. É assim, aquele trecho do Homem de Bem lido é para imprimir, né? Colocar assim no mural do quarto e todo dia Aham, ir lá dar uma olhadinha para isso. nunca esquecer, né? Mais ou menos isso. E assim, sobre a questão da família, o fato de eu, de repente, ter sido pai do meu pai numa outra encarnação, ou irmão da minha mãe, marido da minha irmã, não diminui, pelo contrário, não diminui os laços de família. Pelo contrário, porque se você um dia teve outro grau de parentesco com alguém que é seu parente hoje, significa que vocês passaram por momentos juntos, de afinidade, de aprendizado juntos, né? Não diminui, né? Só um parêntese em relação ao grau de parentesco, né? Quer falar alguma coisa, pai? E os problemas e sofrimentos que você passa na encarnação não podem te impedir de você tentar ser uma pessoa cada vez melhor. A gente vai partir já para o encerramento. Eu queria falar de um homem de bem que passou por problemas na sua encarnação enormes, mas que é uma referência, foi uma referência quando encarnado. Nós falamos dele hoje de manhã, que é Bezerra de Menezes, que nasceu em 1831 e morreu e desencarnou em 1900. 10 anos depois, Chico viria e Bezerra psicografou muita coisa por Chico Xavier. Bezerra de Menezes, que foi médico quando encarnado, teve mais de 10 filhos. E ele enterrou 7 filhos. Oh, 7 filhos. E mesmo assim, foi o homem que foi um apóstolo da caridade, fez um monte de coisa boa, deixou um monte de coisa boa, e depois na espiritualidade continuou trabalhando. Mas você imagina
a dor, a vontade de desistir que deve dar num ser humano se ele não for muito esclarecido, e você enterrar um filho, 2, 3, é difícil isso, 7 filhos durante a encarnação dele. Era algo que estava predestinado na caminhada dele, e ele se apegou ao Espiritismo aos 50 anos, e eu acho que aí ele conseguiu um alento para viver mais alguns anos e, e ser o apóstolo da caridade da maneira que foi. Filhos, são faltando 1 minuto para as 9 horas, nós começamos às 20 horas e 20 minutos, então são 40 minutos, já podemos partir para o encerramento, né? Partimos para o encerramento, exatamente. Você quer que eu faça a oração de encerramento? Meu áudio está saindo bem para isso? Se travar, eu te falo, mas pode fazer sim. Agora Tá, está eu vou saindo tentar. bem, agora está legal. Agora está legal. Beleza. Eu vou tentar fazer então um pouquinho mais curta, tá bom? Tá bom. Beleza? Senhor, que neste momento de reunião com amigos espirituais, encarnados e desencarnados, Sua palavra possa atingir não muitos corações através da nossa reunião hoje, mas os corações que realmente fossem necessários serem atingidos por momentos de angústia ou de desespero ou de desalento, que esses corações, Pai, possam estar sendo confortados com suas palavras de amor, de carinho, fraternidade e caridade. Muito obrigado por esse momento de paz e sabedoria, onde, no trecho mesmo lido pelo Evangelho, podemos nos lembrar o quão grande e quão importante é a nossa caminhada, e difícil, mas não impossível, nossa caminhada até o bem. Muito obrigado, Pai, por continuar e seguir essa caminhada juntos. Muito obrigado a todos que participaram desse momento de muito amor e fé. Que assim seja. Amém. É isso. Obrigado aos amigos que estão junto com a gente. A nossa intenção é que aqueles que não praticam o evangelho em casa passem a praticar. Eu sempre falo isso, né? Independente, às vezes, se você é espírita ou não, você faça o culto do evangelho na sua casa e traga a boa palavra para sua casa, junto com a sua família, para que a sua casa esteja sempre bem protegida, recebendo as benesses que vêm do alto. Tá bom? É fácil, não tem segredo. Você abre o livro, abre o evangelho, faz uma leitura, faz alguma leitura do livro dos Espíritos também, para que a sua casa esteja recebendo a paz, a harmonia e o equilíbrio. E a água sendo fluidificada, né, filho? É isso aí, Pai. A água é sempre necessária. Tem alguns passos do Evangelho, a gente já chegou a colocar, inclusive, no Facebook aqui, depois a gente coloca novamente, mas é bem isso que a gente faz. Abre com uma prece de abertura, né? Copos de água, a gente geralmente gosta de separar copos para cada pessoa, né? Faz uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma prece de encerramento, dura cerca de 30 minutos, 40 minutos, não pode se estender muito, né? E é bem isso que a gente faz, né, pai? Isso aí. E todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. Meu mestre e minha luz sempre vão junto comigo e por isso eu vou cada dia mais longe, graças a Deus. Boa semana a todos. Nos encontramos na minha live amanhã a partir das 18h30. Que nesse período difícil para todos nós, de isolamento social, de quarentena, de pandemia,
a gente esteja equilibrando o nosso espírito e sabendo que depois nós sairemos melhores do que entramos, sairemos mais fortificados, porque a espiritualidade está atuando grandemente em todo mundo, em todos os cantos do planeta. Tá bom, filho? Beijo, filho. Deus te abençoe. Perfeito, painho. Deus te abençoe também. Benção, fica com Deus. Domingo que vem tem mais, hein? Amanhã, live com meu pai, 6h30, no canal dele, na página dele. E domingo que vem tem mais, às 10 da manhã, programa de pai para filho. Vamos depois debater o tema e tudo mais. Benção, painho. Deus te abençoe, filho. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Viu? Boa noite. Tchau, tchau.